Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laécia Kelly, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos hoje começar a primeira lei de Mendel. Para quem perdeu o vídeo anterior, nós falamos sobre os termos utilizados em genética. É muito importante que vocês assistam a este vídeo para que vocês possam melhor compreender esse aqui, tá bom? Gregor Mendel, ele é considerado o pai da genética. Foi um monge austríaco que realizou pesquisas sobre a hereditariedade em ervilhas de cheiro da espécie Pisum sativum. Nós temos aqui a espécie. Isso no jardim do mosteiro da cidade de Brno, hoje na República Tcheca. No ano que ele lançou vários trabalhos, publicou vários resultados das suas pesquisas, praticamente ele não recebeu ali a devida atenção que o trabalho merecia, pois a comunidade científica praticamente ignorou. Anos depois, sim, o trabalho dele foi reconhecido e ele hoje é conhecido como o pai da genética. Uma das razões do sucesso de Mendel foi o material que ele escolheu para as pesquisas, que foi a ervilha da espécie Pisum sativum. Esse vegetal apresenta uma série de vantagens, como, por exemplo, ele possui um fácil cultivo, produz muitas sementes e, consequentemente, dá para se observar um grande número de descendentes em um curto intervalo de tempo. A flor é hermafrodita. Qual a vantagem de uma flor hermafrodita? Que dá para reproduzir a própria flor por autofecundação, né? Pega-se a parte masculina, os estames, responsáveis pela produção do grão de pólen, e é só colocar na parte feminina, ali nos carpelos, onde o grão de pólen ele vai se unir com a osfera, que é o gameta feminino. Consequentemente, se consegue, por autofecundação, uma grande quantidade de descendentes. Pode-se também conseguir uma fecundação cruzada, pegando o grão de pólen de uma variedade e levando até a parte feminina da outra variedade. Além do mais, a ervilha apresenta características simples e contrastantes. No caso da cor da semente, ou é amarelo ou é verde. Não possui uma tonalidade intermediária. Com relação à forma, ou é lisa ou é rugosa. Com relação à cor da flor, ou é púrpura ou é branca. Então, não existe características intermediárias. Outro fator que contribuiu para o sucesso de Mendel foi ele ter analisado uma característica de cada vez. Ele não se preocupou em analisar simultaneamente todas as características, até porque ele acabaria desorientado com a enorme variedade de combinações que iam surgir. Então, ele analisava apenas um caráter de cada vez. Aqui nós temos uma tabela dos resultados do trabalho de Gregor Mendel, onde ele determinou as características dominantes e recessivas. Com relação à forma da semente, qual é a característica dominante? Lisa. Qual é a recessiva? A rugosa. Com relação à cor da semente, qual é a característica dominante? Amarela. Qual é a recessiva? Verde. Com relação à cor da flor, não temos aqui, mas a característica dominante é a flor púrpura, que é meio arroxeada. E a característica recessiva, a cor branca. Para Mendel, ele supôs o seguinte: se uma planta tinha uma semente amarela, então ela deve possuir algum elemento ou algum fator responsável pela cor amarela. Assim como a semente verde, ela deve ter algum fator responsável pela semente verde. Então, ele escolheu um indivíduo e observava o resultado dessa autofecundação ao longo de 6 gerações, o que representa aí 2 anos. Então, por exemplo, para ele considerar essa variedade como sendo pura, ele analisava todas as sementes daquela planta que ela ia produzir durante 2 anos, ou seja, durante 6 gerações. Se todas as sementes se mantivessem verdes, então era considerado a planta pura.
assim como a variedade amarela. Então, para ele considerar uma planta pura, ele analisava as sementes daquela planta durante 2 anos ou 6 gerações. Se todas as sementes fossem amarelas, aquela variedade era considerada pura. Então, o que ele fez? Na flor dessas variedades, ele usou a parte masculina, que é o grão de pólen da variedade verde, na parte feminina da variedade amarela. Ou então ele fez o contrário, pegou o grão de pólen, que é a parte masculina da variedade amarela, levou até a parte feminina da variedade verde. Com isso, ele fez um cruzamento chamado cruzado. Essa primeira geração aqui nós chamamos de geração P. Esse P representa duas coisas: os indivíduos parentais, ou geração parental, e geração pura, são indivíduos puros. Com esse cruzamento, ele obteve na primeira geração de filhos, nós chamamos de geração F1, a primeira geração, os primeiros descendentes, indivíduos 100% amarelo. E isso intrigou muito Mendel. O que teria acontecido então com o fator verde? Ele cruzou amarelo com verde, só deu amarelo. O que aconteceu então com o fator verde? Então, o que nós temos na geração F1? 100% de ervilhas amarelas. Então, ele colocou essas sementes para germinar, as sementes deram flores, e ele pegou essas flores e autofecundou. O que é autofecundar? Pegar o grão de pólen da variedade e colocar ali perto da entrada da parte feminina, onde ele vai se unir o grão de pólen com a osfera. Então, fez uma autofecundação. Em outras palavras, ele pegou a geração F1 e cruzou com ela mesma. Ele pegou essa variedade amarela e cruzou com ela mesma. E aí ele obteve a geração F2. Na geração F2, segunda geração de filhos, os indivíduos agora foram na seguinte proporção: para cada 3 ervilhas amarelas, uma era verde. E ele fez isso durante muitos anos, observando a mesma cor, sempre pegando verde com amarelo. Na geração pura, ele obtinha 100% amarelo. Dessa primeira geração, ele autofecundava as flores e ele sempre obtinha uma proporção de 3:1. Nesse caso, quem é dominante? A variedade amarela, porque ao cruzar com a variedade verde, a amarela foi quem dominou, 100% amarela. Esses indivíduos da geração F1, ele chamou de híbridos. O que nós temos aí por híbridos são indivíduos que apresentam descendências de pais diferentes, né? Eles descendiam de uma mistura aí de sementes amarela e verde. Então, nós vamos tirar aqui a proporção. Então, a proporção da primeira lei era sempre de 3:1. Então, quando ele analisava, por exemplo, a forma da semente, a semente pode ser lisa ou pode ser rugosa. Nas plantas puras, quando ele cruzou liso com rugoso, só deu liso. Quando ele autofecundou essas lisos, para cada 3 lisos, nascia uma rugosa. Então, você vê a proporção aí continuando, né? Se mantém. Com relação à cor da semente, quando ele cruzou a variedade amarela com a variedade verde, ele obteve 100% na geração F1 de amarela. Quando ele autofecundou a amarela, para cada 3 amarelos, nascia uma verde. Com relação à altura da planta, a planta ela pode ser alta, podendo chegar a 2 metros ou até mais de 2 metros, ou então baixa, com menos de meio metro. Então, quando ele colocou planta alta e planta baixa para fazer o cruzamento, ele obteve na F1 100% de planta alta. Quando ele autofecundou as plantas altas, para cada 3 altas nascia uma baixa. Aí ele observou a cor da flor, isso ele observou características isoladas. Quando ele pegou a flor púrpura e cruzou com a branca, desse cruzamento nasceu 100% de púrpura. Ele autofecundou essas púrpuras híbridas, para cada 3 púrpuras, uma branca.
Com isso, você está vendo uma proporção que se mantém, né? Essa ficou conhecida como a primeira lei de Mendel. Qual a conclusão que ele chegou? Cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorre em doses simples. Esse caráter é a característica, pode ser a altura da planta, alta ou baixa, a cor da flor, púrpura ou branca, a cor da semente, amarela ou verde. É condicionada por um par de fatores, levando esse fator, trazendo agora para o termo mais atual, significam genes alelos, que a gente já viu no último vídeo. Aí ele diz que esses fatores se separam na formação dos gametas. Os genes alelos, eles se separam na formação do gameta. Se você tem um indivíduo homozigoto dominante, na formação dos gametas, você tem a separação desses genes alelos, nos quais ocorrem doses simples. Então, nos gametas, os fatores ocorrem em doses simples, quer dizer, cada gameta possui apenas um alelo, um gene de cada par. Se eu tenho um indivíduo azão, nós sabemos que eles estão em cromossomos homólogos, um veio do pai e o outro veio da mãe, não é isso? Um veio de origem materna e o outro de origem paterna. E na formação dos gametas, eles se separam. Então, eu tenho gametas comportando um gene azão, no outro, o outro gene azão. Vamos interpretar agora o trabalho de Mendel e trazer para a atualidade. Mendel chamou a primeira geração, que foi a geração parental, de geração pura. E puro nós sabemos que representam homozigoto. Homo representa o quê? Letras iguais. Quem domina do cruzamento entre amarelo e verde? Amarelo. Por isso que nós colocamos amarelo, azão, azão. De novo, por que amarelo é azão, azão? Primeiro, porque amarelo é dominante. A letra maiúscula, ela domina. Por que azão, azão? Porque o indivíduo, ele é homo, e homo são letras iguais. A característica verde, ela é recessiva, então ele colocou lá azinho, azinho. Por que azinho, azinho? Primeiro, por ser homo, homo é igual, isso representa puro, e letra minúscula representa o indivíduo recessivo, né? Azinho, azinho, recessivo. Fazendo esse cruzamento, nós teremos isso aqui. Para fazer um cruzamento, eu vou trazer isso aqui para cá, para o ladinho, ó, para você visualizar. Você tem azão, azão, com azinho, azinho. Como que eu faço? Você pega o primeiro e leva lá para o primeiro. Você vai ter o quê? Azão, azinho. Pega o primeiro agora, cruza com o segundo. Azão, azinho. Pega o segundo aqui em cima, ó, leva para o primeiro lá. Azão, azinho. Pega o segundo, leva para o segundo. Você vai ter azão, azinho. Você está observando que todos eles são iguais. Todos eles são heterozigoto. Então, ele chamou essa geração F1 aqui de indivíduos heterozigotos, né? Hétero é diferente, ó, azão, azinho. Ele chamou de híbrido, né? Ele não tinha essa ideia do que seria homozigoto ou heterozigoto. Nós estamos simplesmente dando um novo significado aos trabalhos aí de Mendel. Então, 100% azão, azinho. Olha, se tem o gene azão, que é o dominante, o azão veio de quem? Do amarelo, então todas as ervilhas são amarelas. Então, eu estou mostrando para vocês por que quando ele cruzou amarelo com verde, só deu ervilhas amarelas. Tá aqui a resposta, né? Vamos então à geração F2. Quem é F2? É pegar F1 e cruzar com F1. Você vai observar que vai fazer uma autofecundação dessas flores. Então, você vai pegar F1, quem é F1? Azão, azinho, e cruzar com ele mesmo. Aí, você vai ter o seguinte, primeiro com o primeiro, azão, azão, o primeiro com o segundo, azão, azinho. O segundo lá com o primeiro, azinho, azão, mas o correto é colocar o azão na frente. Então, azão, azinho e azinho, azinho. Toda vez que aparecer o azão, qual vai ser a cor da ervilha? Amarela. E a ausência do azão, a cor vai ser verde. Por isso, nós encontramos uma proporção de quanto? De 3 para 1. 3 amarelos para 1 verde. Então, na geração parental, você pegou indivíduos puros, que são homozigotos.
Nós temos o azão representa a cor amarela, ou pode ser a forma lisa, ou pode ser a cor púrpura, ou pode ser a planta alta, tá? E aqui nós temos o indivíduo recessivo. Fazendo esse cruzamento, você vai ter 100% de indivíduos dominantes, que são amarelos, né? Ou altos, ou flores púrpuras. Fazendo a autofecundação, que é cruzar ele com ele mesmo, aí você vai ter proporção de 3 amarelos para 1 verde, 3 altos para 1 baixo, 3 lisas para 1 rugoso, ou então 75% para amarelo e 25% para verde. Vamos aqui ao cruzamento teste. O cruzamento teste ele é feito para se descobrir se o indivíduo é portador de um caráter, se o indivíduo que é portador de um caráter dominante é homozigoto ou heterozigoto. Então, para isso, nós temos que cruzar com o indivíduo recessivo. Olha aqui o primeiro exemplo. Eu não sei se essa variedade dominante, se ela é homozigota, Vzão. Você pode pegar qualquer letra do alfabeto, tá? Desde que seja, né, homozigoto ou heterozigoto. Ou ela é heterozigoto ou híbrida. E agora, para descobrir, você faz o cruzamento com um gene recessivo. Se todos os descendentes forem iguais, você vai ter um tipo só de descendente, então o caráter é puro. Lembra o que é puro? É homozigoto. E homo é letra igual. Então, a letra que eu vou colocar aqui é Vzão. Então, eu tenho bem aqui, ó. Aqui eu encontrei só um tipo de descendente. Que descendente foi? Amarelo. Então, qual é o gene que eu vou colocar aqui? O Vzão. Tava faltando. Agora, se num cruzamento você encontrou 2 tipos de descendente, aqui você encontrou amarelo e verde, são 2 tipos de descendente, então o indivíduo ele é híbrido. E o que é híbrido é a mesma coisa que heterozigoto. Então aqui você encontrou amarelo e verde. Se tem 2 descendentes diferentes, então no lugar aqui desse ponto de interrogação você coloca um Vzinho. Está aqui, ó. Nós vamos agora às exceções. A gente viu a lei de Mendel, proporção de 3 para 1. Nós vamos ver que existem 2 exceções. Os alelos letais e a ausência de dominância ou codominância. A codominância nós vamos observar analisando a flor maravilha, ou também chamado de hibisco, o nome científico Mirabilis jalapa. Existem 3 variedades dessa flor. Ela pode ser vermelha, branca ou rosa. Então, nós temos o gene que determina a cor vermelha, branca e rosa aí. Desses genes que estão aqui, nós vamos tirar apenas o coeficientezinho aqui, tá? Vzão determina a cor vermelha, Bzão a cor branca, e o VB, a mistura desses 2 genes, representa uma cor intermediária. Então, quando eu pego aqui na geração parental, indivíduo puro, lembra o que é puro? É homozigoto, letras iguais, ó, letras iguais. Quando você cruza vermelho com branco, você não tem uma dominância, porque não domina nem o vermelho e nem branco. Surge uma mistura entre esses genes. Então, fazendo um cruzamento, ó, você pega VB, dá VB. Você pega o primeiro com o segundo, ó, dá VB de novo. Você pega o segundo com o primeiro, dá VB de novo. Você pega o segundo com o segundo, dá VB. 100% dos descendentes são rosas. Não dominou nem o vermelho nem branco. Então, se não tem uma relação de dominância, nós chamamos isso de codominância ou dominância, ou ausência de dominância, ou então dominância incompleta. Quem é o F2, lembra, é cruzar o F1 com o F1. Quem é o F1? É rosa. Cruza com outro rosa, ó. F1 é rosa. Então, você vai pegar agora, primeiro com o primeiro, VV. Nasce o quê? Vermelha, né? Pega o primeiro com o segundo, VB, rosa. O segundo agora com o primeiro, VB. E o segundo com o segundo, BB. Então, qual é a proporção que você tem agora? Você tem 1 vermelho, 2 rosas e 1 branco. Essa proporção 1 para 2 para 1 não é a mesma coisa que 3 para 1. Por isso, é uma exceção da primeira lei de Mendel. Certo, pessoal? Vamos à segunda exceção, que são os alelos letais ou genes letais. Um francês, o L. Coenot,
ele observou que a pelagem dos camundongos que ele estudava ou eram amarelos ou nasciam amarronzados, e que a característica amarela era dominante em relação ao caráter amarronzado. Então, amarelo domina e marrom recessivo. E do cruzamento entre variedades amarelas, aí você obtém essa segunda geração. Então, vamos fazer o cruzamento. Você pega o primeiro com o primeiro, dá azão, azão. Pega o primeiro com o segundo, dá o azão, azinho. Pega o segundo agora com o primeiro, azão, azinho. E o segundo com o segundo, azinho, azinho. Qual seria a proporção aí? Olha, professora, se tem o azão, é dominante, é 3 amarelos, correto? Para um marrom? Na verdade, não. Onde aparecem esses genes azão, azão, os embriões que são homozigotos amarelos, eles até se formam, mas eles não se desenvolvem. Um gene, ele provoca a letalidade do gene e o indivíduo, ele morre ainda no período embrionário. Então, na verdade, a proporção é 2 amarelos para 1 rato marrom. Então, 2 para 1 não é a mesma coisa que 3 para 1. Então, nós temos aí uma outra exceção. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, onde a gente vai abordar questões envolvendo a primeira lei de Mendel. Tchau, tchau.